Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre Terceira Guerra Mundial, teste do ouro digital. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Então, você também vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. E vamos a um tema um pouco mais recente, né? Um pouco mais... O que está acontecendo no momento? A gente grava hoje, dia 4 de março de 2026, e no sábado que passou, os Estados Unidos bombardearam o Irã. O preço do ouro deu uma boa de uma subida, a bolsa fechou e, no caso do Bitcoin, ele ficou ali, aberto 24 horas, que meio que segurou, né, eu diria, a dificuldade, né, o FOMO, talvez, sabe, o medo daquela situação. Então, a gente vai falar o que isso realmente significa, né? Tipo assim, num rápido contexto em relação a todos os eventos, e mais ou menos o que está acontecendo, como que o Bitcoin se alinha nesse meio, porque que pode ser que ele prevaleça, é claro, né? Mas a gente também tem que ver o outro lado, que ele já está 50% abaixo do que ele esteve no ano passado. Então vamos lá, né? Sim. Tem um detalhe interessante que eu estava vendo, só um pequeno parênteses. Trump tem escolhido propositalmente os finais de semana para fazer essas ações, justamente para que os mercados não entrem em pânico, porque se isso acontecesse no meio de uma quarta-feira, não é, o que a gente viu no cenário cripto, né? Você falou do ouro que deu uma subida, o Pax Gold deu uma considerável descolada do ouro, né, em torno de 5%, que imediatamente retorna na segunda-feira. Então, esses mercados 24 horas, eles acabam mostrando o que seria esse nervosismo se os mercados tradicionais estivessem operando, né? Então, dá esse medo, essa perturbação, mas logo volta. Existe essa questão do Irã, né? Já é a segunda vez que Trump toma alguma medida em relação ao Irã, primeira dizendo que tinha acabado completamente com o programa nuclear e aparentemente não foi o suficiente, mas dessas ações levaram à morte do Ayatollah líder lá da... É o Khamenei. Ayatollah Khamenei, que antigamente era Khomeini, se eu não me engano. Né? Viaja. Voltei 30 anos no tempo aqui. E esse Ayatollah já era, né, já se especulava até a morte dele, porque já era realmente muito idoso. Não sei se aproveitaram e divulgaram a morte, né? A gente sabe que lideranças em países com menor liberdade, né, e que tendem a governos vitalícios são muito complicados na hora de divulgação de morte. Né? Então, às vezes, isso é atrasado alguns dias e tal. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que efetivamente tenha sido a missão militar, mas isso despertou no Irã uma fúria com todos aqueles que eles consideram até aliados dos Estados Unidos. Né? E bombardeou muitos países, até no próprio Oriente Médio, que fazem comércio com o petróleo com os Estados Unidos. O Estreito de Hormuz está, se não fechado de fato, mas se não fechado de direito, mas fechado de fato. Né? Ninguém está se sentindo seguro em passar com petroleiros ali, e ali trafega 20% do petróleo no mundo, levando, obviamente, a uma alta imediata dos barris de petróleo, especialmente aqui em países europeus, onde você tem um mercado menos regulado. Então você tem a cotação praticamente... Tem lugares na Alemanha que é praticamente em tempo real. Mas aqui é semanalmente o preço e já há uma expectativa de aumento muito grande para a próxima semana, ou um menor para essa,
mas para a próxima semana já há a perspectiva de um grande aumento, né, na ordem de, diria, perto de 8 a 10% no preço. Então já é um aumento substancial de uma semana para outra. Eu acho legal quando um país, né, assim, agora é muçulmano brigando com muçulmano também, né? Então, houve bombardeio em Israel, houve bombardeio em uma série de países árabes aliados aos Estados Unidos, onde os Estados Unidos mantêm bases militares. Então, houve bombardeios de drones em instalações norte-americanas, e é uma retaliação, uma resposta que eleva os ânimos, não é? Não sabemos como os Estados Unidos vão reagir a isso. Analistas dizem que é difícil você chamar uma guerra mundial onde você não tem envolvimento das três grandes potências ao mesmo tempo no combate, né? Estados Unidos, Rússia e China. Mas há uma grande mudança no geopolítico, especialmente na França, que anunciou a volta do programa nuclear com aumento de ogivas, o presidente francês cantando o hino na frente de um submarino nuclear. Por um lado, é o que o Trump queria, né? Uma Europa que gastasse orçamento de guerra conforme prometido e garantindo a sua segurança e soberania sozinha, sem depender dos Estados Unidos. Mas é uma grande inversão geopolítica, né, Felipe? Cara, assim, tem muita coisa envolvida, né? Eu estava até conversando isso com algumas pessoas esses dias, né? Depois, ontem, anteontem, por aí. Eu queria conseguir vislumbrar o que é que, por exemplo, o Trump visualiza, ou como que é a tomada de decisão dele, porque talvez a gente tem coisas que estão no radar que a gente não sabe ainda, que a gente não consegue ver, sabe? Porque a gente tem a visão limitada mesmo em relação a essas pessoas que estão no nível de gestão diferente. Então eu queria entender se é só isso que a gente está vendo, né? Só isso que está sendo falado no noticiário, ou se tem algo mais por trás, sabe? Acaba que, infelizmente, a gente não consegue saber, a gente fica apenas trabalhando com dados referentes às coisas que acontecem para a gente poder nortear a nossa vida com base nisso. Mas eu, sinceramente, eu não sei se é uma questão de gestão a nível mundial do que ele está pensando que pode vir a ser em, sei lá, falta de petróleo, não foi à toa que ele pegou Maduro, ou se ele está pensando em mexer com alguém que é aliado dos inimigos dele, mas não mexer com o inimigo diretamente para ver o que acontece. Você sabe? Guerra by proxy, né? Entendeu? Assim, não é assim, não tô inventando coisa na minha cabeça, não é nada disso, não. É só, tipo assim, eu tô tentando especular um pouco, né, de onde, Sim, até onde que a gente vai parar. Mas, enfim, essas são algumas ideias que eu tinha na cabeça, né, mas algumas coisas são interessantes a gente falar, como eu falei, né, acaba que a gente fica um pouco reativo ao que está acontecendo, mas alguns aspectos que eu acho que são interessantes para a gente falar em termos, assim, do que está acontecendo. Eu havia falado no início, quando a gente começou a gravar, que hoje é dia 4 de março, certo? E aí o ataque aconteceu sábado, como você também tinha falado. Um detalhe interessante foi que o Bitcoin, quando teve o ataque, ele caiu para 63 mil dólares, certo? É o 50% abaixo do ano passado que eu estava falando. Depois ele voltou para 69 e hoje ele já passou dos 70. Na verdade, deixa eu ver aqui, ele está em 73.500 agora, acabei de olhar. Então, assim, a gente está tendo uma subida. A gente não sabe, né, se isso é um reflexo de todo mundo estar mais tranquilo, tipo assim,
Tipo, realmente teve um ataque, mas vai ficar tudo certo. Ou se a gente está vendo, de fato, algum posicionamento, né, das pessoas que têm esse capital especulativo, que é para onde mais ou menos o Bitcoin movimenta no meio desses mercados tradicionais aí. Com o dinheiro dos mercados tradicionais que vai sendo convertido para Bitcoin. Mas eu vi também uma colocação que é interessante, que teve alguma guerra para trás, eu não sei se foi guerra, início de guerra, que eles fecharam também o Estreito de Hormuz em alguma situação, e tipo assim, afeta em níveis de petróleo o mundo inteiro. E aí Sim. você começa a imaginar inflação, você começa a imaginar todo esse tipo de coisa que pode acontecer, e talvez as pessoas, elas, assim, eu não sei se é viés, né, meu, mas assim, uma hora dessa, eu falo, cara, não tem dólar que me segure, não, eu vou comprar Bitcoin mesmo, porque ainda mais que tá metade do que tava no passado. Você não confia em mais nada, sabe? É difícil, né? Então, assim, e outra coisa, né, o ouro subiu 2,5% nesse meio tempo, né, do fim de semana até agora, que é o meio da semana. O ouro sobe 2,5%, o petróleo sobe 11,5%, beleza? Então, assim, eles atacaram lá na Saudi Aramco, que é a Uhum. maior petroleira do mundo. Então, assim, você já começa a ver o que? Falta de petróleo, por isso que o preço sobe, né? Claro. O ouro, que é uma escapatória, Na faz com verdade, que. não é nem a falta, né? Porque assim, você É tem possível estoques falta. nos grandes países para rodar uma semaninha, duas aí, né? Um dado importante que é preciso dizer é que assim, os Estados Unidos praticamente não dependem desse canal, tá? Para o sistema deles. Os Estados Unidos já têm praticamente autossuficiência em petróleo. Então, assim, esses 20% não chegam nos Estados Unidos, né? Então o Trump consegue, na canetada, manter o combustível baixo. Tá? Só um pequeno detalhe. Na Venezuela, dados preliminares de empresas norte-americanas já mostraram que elas não estão dispostas a investir porque foi degradado muito da infraestrutura de petróleo na Venezuela. Fora que também, assim, não caiu o regime, né? Isso é importante Sim. dizer. Foi o vice-presidente do partido entendeu? Como se o Alckmin assumisse o governo no Brasil. Tipo, na máquina pública não muda muita coisa, principalmente para você chegar lá com empresas norte-americanas e, assim, tirar petróleo da terra e transformar em combustível não é uma operação barata e rápida, né? Não é assim, amanhã está funcionando. Principalmente o petróleo da Venezuela, que é um petróleo mais denso, mais próximo e que produz mais o heavy oil, né? Que é o óleo pesado que movimenta navios cargueiros, né? Ele produz por litro de petróleo, é um petróleo mais denso, mais pesado e que produz menos, consequentemente, os mais nobres, os mais refinados, que é gasolina de aviação e querosene, né? Então, assim, são menos, produz menos por barril. Né? Consequentemente, esse barril vale menos, né? Porque a cotação que a gente vê é do barril do Oriente Médio, que é praticamente um óleo diesel saindo da terra, né? Existem tipos de petróleo diferentes. Então, o refino e produção de combustível de alta qualidade é muito mais fácil num petróleo deste lugar que hoje está sendo atacado, né? Mas os Estados Unidos, de fato, eles não dependem disso, até porque o maior comércio que ele tem com petróleo é com a Arábia Saudita, que tem saída para o outro lado, né? Tem saída pelo Mar Vermelho. Então ali ainda está, né, tá tranquilo por enquanto, só os danos da Saudi Aramco que devem ter uma queda na produção. Acho que isso hoje, ao meu ver, afeta mais a China,
e, por um lado, facilita para que a Rússia cubra esse gap, né? Principalmente com a China, que tem negociado muito, né? É a única saída do petróleo russo hoje é basicamente via China, né? Então, acaba que para ele, sim, talvez isso aí tá no meio do xadrez 5D que a gente não consegue imaginar, entende? Uhum. Mas, assim, é uma possibilidade, né? É uma forte possibilidade, na verdade. Cara, um detalhe, assim, que também que tem alguns dados que são super interessantes que eu queria falar nesse meio, né? Desse negócio todo. Que, tipo assim, traz à tona muito das coisas que a gente vive falando aqui no podcast no geral, acerca de autocustódia, acerca de você gerir o seu patrimônio e coisas do tipo, né? Só para você ter ideia, a, a Chainalysis, beleza, né? Tudo bem, não gosto Uhum. dela, mas ela reportou que, olha só, 10 milhões de dólares em cripto foram sacados de exchanges iranianas. Beleza? Tipo, é 800, quase 900% acima da média do que eles faziam. Então, deu o ataque, todo mundo começou a sacar cripto. Beleza? Tipo assim, legal, tá? Eu acho legal, porque você vê que tem pessoas até lá no Irã que estão pensando, né, nessa. Ainda, Sim, que ainda pouco, né? é Eu acho pouco, que mas assim, talvez porque eles possuem lá é o que tem. não, não, mas era isso que eu ia falar. Ainda é um percentual pequeno em termos de adoção, mas já é relevante mostrar esse movimento das pessoas. Obviamente que vocês sabem o quanto eu não gosto disso virar dado público, né? Claro. Porque a gente gostaria de ver um movimento on-chain muito mais privado, né? Saber que houve muito mais transações. Olha só, né? Seria mais interessante do que a gente saber exatamente quanto foi sacado e para que carteiras foram sacadas. Mas é importante, né? Porque assim, a gente viu debandadas, né, cara? A gente já viu aeroportos completamente lotados, alguns sendo atacados, voos, né? Principalmente conexões, o que o hub Arábia é o, né, Oriente Médio é o principal hub para conexão da América do Sul com o Japão, por exemplo. E teve voo Sim. voltando, teve voo literalmente voltando. Era aí, vamos dar meia volta aqui que não está seguro. Então, esse movimento de fuga também ser refletido nas criptomoedas é algo importante, por menor numericamente que seja, né? Mas assim, é É, importante isso. sim, por mais que seja pequeno, né? Isso sim traz à tona algumas coisas, né? Que a gente costuma falar aqui já há algum tempo, né? Mas é bom retomar é o fato realmente da custódia do dinheiro mesmo, né? Porque você pode ter a fortuna que for, né? No dinheiro lá do Irã. Porra, deu um negócio desse, você já começa a não ter tanta liquidez, entende? Você pode ser milionário no dinheiro deles, mas você não tem tanta facilidade de movimentar, as contas podem ser bloqueadas. Fora que É... milhão lá é nada, né? Porque a moeda tá virando Não, pó, eu digo assim, literalmente, né? você pode ter o poder de compra do milionário lá, entende? Entendi. Que mesmo assim, se você tá só na moeda do local, tipo, é um pouco estranho, né? Uma outra informação que eu vi foi que a internet do Irã caiu, tipo, um timeout de 99% do tempo que deu o ataque, né, até agora. Então, tipo assim, você fica um pouco limitado, sabe? Como é que Claro, você faz a bastante. movimentação? Como é que acaba que assim complica, né? Com E certeza. assim, para você que gosta, você viu que
Monero também deu uma subidinha, né? Assim, de leve, né? Eu não quero ser o chatão do Monero, deixa essa pro Coffee tô zoando. Ah, tá. Tô zoando, Coffee. Tudo bem. Não, mas assim, Cofinix, o seu chatão do Monero. né, que é o que o povo diz, né? Mas, cara, Monero vem sistematicamente tirando as grandes subidas do Bitcoin, né, os movimentos maiores, ele também sobe em menor intensidade, mas o que está sendo interessante é que ele está caindo menos, entendeu? É isso que está. Ele está sistematicamente caindo menos. Então você olha o par, né, Monero Bitcoin, você vê dados interessantes assim de um ano, né? Então assim, ele tem mostrado uma valorização de quase 100% no último ano, no par Bitcoin Monero. Então tem se mostrado 5 anos também, tá? Antes que o maximalista fique, só vai voltar mais, né? Até fiz uma provocação esses dias que Monero só perde para o Bitcoin numa época que Monero não existia, se você olhar a janela temporal. Porque se você olha, tem um site que vê isso, né? Então, assim, estou até tentando lembrar qual é o nome desse site, mas ele mostra exatamente isso. Monero, da época que foi criado, comparado ao Bitcoin, né? Na mesma época, tá? Então não é Bitcoin desde a criação e Monero desde a criação. O Monero nasceu, o Bitcoin já existia. Ele tem feito mais, ou seja, Monero valorizou 97.000%, Bitcoin 27.000%. Chama-se blockchaincenter.net, o site. Então, no all time da criação do Monero, bate o Bitcoin. Não acho que seja esse o propósito. Você vê que o desenvolvimento da comunidade toma outro caminho, mas acho que nessa guerra, se essa coisa escalar e começar a ser um conflito realmente mais mundial ou mais duradouro, nós vamos ver a necessidade do uso de moedas com foco em privacidade. Vai. Porque todo o Ocidente tem uma estrutura não só governamental, mas de empresas públicas que oferecem serviço de rastreamento on-chain. Né? Não estou dizendo que o Oriente não tenha, mas em termos de serviços prestados ao público e transparência desses dados de maneira quase que universal, o Ocidente é mais desenvolvido nesse sentido que o Oriente, né? Oriente Médio, Oriente Asiático, enfim. Mas eu creio que a privacidade nesse sentido vai ser colocado mais à prova, porque daqui a pouquinho, se a coisa escala, já vai entrar um monte de carteira com listofac que financiou a guerra não sei o quê, que pertence a coisas relacionadas ao regime do Irã, entendeu? Então, pode apostar que isso vai entrar nesse tabuleiro, da mesma forma que outras coisas também vão entrar no tabuleiro, e a guerra tem ido para muita questão de drone ultimamente, né? Drones não tripulados, comandados por inteligência artificial. Então a guerra também tem escalado muito para esse sentido, tem sido usado muita coisa nesse sentido. Os mísseis iranianos parece não ser blefe, né? Não são mísseis antigos facilmente interceptados por sistema antiaéreo. Caiu míssil em Jerusalém, caiu míssil em Tel Aviv, né? Então venceu o sistema antimísseis antiaéreo de Israel, que é considerado um dos melhores do mundo, justamente pela quantidade de mísseis que eles são, né, são presenteados pelos vizinhos
pacíficos e felizes que eles possuem. Ótimos vizinhos, né? Um Uma vizinho coisa maravilhoso. uma coisa que você falou aí que é interessante, se for pensar, né, em termos de bombardeamento, etc. também, acaba que isso pode, assim, puxando para o lado, né, de Bitcoin, cripto, etc., né, Uhum. você vai acertar, é claro, né, infraestruturas que são necessárias, mas, falando mais especificamente no caso, né, de mineração, etc., você acaba também tendo uma migração, né, do cara que tem, às vezes, uma pequena forma de minerar, que tem uma pequena fazendinha de mineração ali, porque querendo ou não, a gente sabe que a gente tem hash rate lá, né? Então acaba que Eu você. não sei, sinceramente, Felipe, se isso não são coisas ligadas ao governo. Então, eu Digo também por já quê, ouvi né? falar disso. Assim, é justamente pela questão nuclear envolvida, né? A maneira mais barata de você financiar um projeto de armamento nuclear é você utilizar primeiro energia nuclear. Então, e a maneira hoje mais estável de você monetizar energia elétrica é utilizando mineração. Então, me parece óbvio, me parece intuitivo que a mineração que tenha seja do governo ou de pessoas muito próximas ao governo, sabe? Justamente por essa questão, né, de nuclear, né, questão de toda envolvida nessa sensível questão, né, porque Irã, Irã não faz parte exatamente dos países que possuem armas nucleares declaradas, mas todo mundo suspeita, tem fortes suspeitas de um arsenal nuclear, um regime pouco amistoso com o Ocidente. Então, eu fico assim preocupado nesse sentido de mineração, que eu não acho que seja uma mineração, entre aspas, do bem, sabe? É uma mineração mais para permitir, até porque o que me parece que o Irã não é um país rico, né? Uhum. E você não consegue fazer uma população utilizar mais energia elétrica de uma hora para outra, para monetizar isso. Você depende de um crescimento econômico sustentável. Então, me parece mais barato para um regime opressivo, mais rápido e barato, eles simplesmente comprarem as ASICs e monetizarem eles mesmos a energia do que ele criar um ambiente de liberdade econômica que permita que as pessoas prosperem e consumam, entendeu? Mais fácil ele apreender, né? Boa. Exato, é mais fácil ele apreender, reprimir e trazer ele mesmo e rodar essas operações de mineração para utilizar essa energia de uma forma que é mais para quem está vendendo, é mais do que você vende, do que você rentabiliza numa energia residencial, por exemplo. Então, acaba sendo a solução mais fácil. E aí é mais uma das coisas que a gente pode até fazer uma breve discussão sobre aquela questão da moral superior do Bitcoin, sabe? Isso é um uso evil, sabe? Mal. Não é um uso de moral superior, cara. Um Estado repressivo financiar um programa nuclear. Não estou dizendo que aconteça, estou supondo, e há teorias para isso, não só no Irã, mas em outros lugares, em que você esteja subsidiando um programa nuclear através de mineração de Bitcoin, de armas de destruição em massa. E isso não é moralmente superior. Né? Isso não é enfraquecer o Estado, muito pelo contrário, é aumentar a força e a capacidade repressiva do Estado. Não, foi igual o Mas, pessoal doando Bitcoin para a guerra da Ucrânia. sim, Mesma bosta, né?
Sim, essa é mais uma da narrativa, né? Acho que no final das contas o tempo tem sido muito ruim com o Guilherme Bandeira, que a gente trouxe aqui, entrevistou, falando da moral superior do Bitcoin, que tem mostrado cada vez mais casos, né? Então é o Epstein de um lado no desenvolvedores, mineração potencialmente sendo usada para aumento de repressão estatal e financiamento de programa nuclear. Então, cara, não tá fácil achar que Bitcoin é uma solução criada por uma entidade superior, né? Ah, não, para fim de falar que é superior que não é, eu tô já até desencanei. Tipo assim, é um bom uso para você fazer o que você precisa fazer, né? E boa. Cara, mas olha só, um detalhe que a gente falou, né? A gente falou da guerra da Ucrânia. Se a gente for lembrar lá, né, na invasão da Ucrânia, quando começou em 2022, naquela época a gente teve um meio que inverno cripto, entre aspas, né? Uhum. Será que isso poderia voltar? Porque, assim, a gente também, falando, né, novamente dos dados, né, que a gente estava falando, a gente teve um influxo, uma compra, né, maior por parte dos ETFs, sabe? Eles compraram nessa queda. E aí isso é um bom sinal de entrada, beleza. Só que tem essa situação também. Será que é algo que pode ser diferente, entendeu? Assim, pode se repetir, na verdade, né? E não dar a subida que às vezes o pessoal está esperando? Cara, excelente pergunta. Não sei. Não sei. Eu tô pensando o seguinte. Todo dia que eu fico olhando esse clima, eu fico pensando o que vai ser da geração Gen Z na infantaria linha de frente. Ah, pai do céu. Será que eles vão falar que também é um ambiente tóxico? Pode ser, né? Comparar com trabalho, né? CLT, então acho que vai ser um ambiente tóxico, né? Combater e lutar pela sua vida, mas há um ambiente de animosidade. Não, não acho que parte dele tenha que ser invalidado ou seja injusto. Eu acho que parte dele é uma resposta, né? É uma reconquista de alguns ambientes nos Estados Unidos e Europa que foram, nas últimas 2 décadas, eu diria, foram invadidos por uma cultura com um propósito de destruir a cultura local. Então, eu acho que existe uma resposta, tá? Para aquele bonitinho do Ocidente, né? Que está sentadinho no Brasil, olhando para a praia, achando que europeu não está fazendo nada e deixou muçulmano invadir a Europa, está tendo resposta, tá? Esse é um ponto importante. Os Estados Unidos mesmo também está respondendo, né? Os processos imigratórios de ambos os continentes, né? País de um lado, Estados Unidos, e Europa como continente, como bloco de outro, mudaram radicalmente depois que Trump sentou naquela cadeira. Às vezes não há uma mudança de legislação, a gente vai fazer episódio sobre isso, vou falar Portugal no próximo episódio que a gente vai gravar. Às vezes não houve uma mudança na risca da letra, da lei, mas a maneira com que está sendo encarado pelos agentes de imigração a coisa mudou. E isso depende basicamente de quem é política e quem está fazendo a política atualmente. Então, ao meu ver, está havendo uma resposta. E essa resposta ela está, de uma certa maneira, personificada num país que possui esse alinhamento ideológico mais próximo possível do movimento radical, seja nos Estados Unidos, seja na Europa.
se é uma resposta adequada, se é assim que se resolvem as coisas, eu acho que não cabe nem a mim nem o Felipe essa análise. Mas é uma resposta, né? Se você ver respostas que foram dadas na Idade Média e moderna pelos portugueses à reconquista árabe da Península Ibérica e depois disso em toda a Índia e Oriente, vai parecer que os Estados Unidos está jogando com chás e oferecendo uma conversa amigável. Né? Se você vai a fundo nessa história, o que Portugal fez com muçulmanos na época faz o que os Estados Unidos está fazendo hoje parecer brincadeira de criança. Né? Há uma diferença entre ataques militares em zonas militares e você entrar dentro de casa matando mulher, criança, bebê e botando sangue nas ruas. Então, assim, analisando o contexto histórico, acho que são ambas respostas duras que estão sendo dadas. Mas se você analisar selvageria e barbárie, nem se compara, né? Com olhos de hoje do que é uma coisa ética e do que não é uma coisa ética. Né? Porque a moral da civilização mudou em relação ao que é um conflito justo ou não justo. Então, mesmo assim, ainda há essa discussão se há uma justiça sendo feita ou não, mas me parece esse desenho está tomando esse certo contorno, sabe? De vamos mostrar ao fundamentalismo muçulmano que precisa de uma resposta do Ocidente. Calhou de ser um dos países mais... tirando o Afeganistão, que tem o Talibã, mas é um dos países com maior animosidade e maior poder bélico, que isso já vem mostrando com os ataques recentes até a outros países árabes. Então, árabes e muçulmanos. Então, creio que, sei lá, sabe, eu talvez veja o Bitcoin sair disso um pouco mais fortalecido, mas não sei se é suficiente para o período de bear market. Porém, entretanto, só fazendo um pequeno detalhe, quando eu fiz aquele post lá em julho falando para não comprar Bitcoin agora, se você está chegando agora, pode ser um momento interessante de iniciar pequenas compras e entender o funcionamento do Bitcoin. O que não era 119 mil dólares, né? 110 mil dólares. Já se mostra um cenário com mais possibilidades de ganho, não só no curto prazo, mas a médio e longo prazo, do que necessariamente comprar aos 110, 120 mil dólares, como muita gente disse que agora é lua, né? Vai chegar a 200 mil dólares, mais de 200 mil dólares antes de fevereiro, né? Esse fevereiro, o último mês que passou aí, né? Que foi uma sangria desatada, tinha gente que achava que o Bitcoin ia estar em 250 mil dólares, então são times e momentos que acho que agora, se a pessoa não começou e começou a ler sobre Bitcoin, entender sobre Bitcoin, talvez seja o momento de começar a fazer o pequeno aporte, apesar da gente, né, do portfólio Nakamoto, né, que tem uma entrevista muito interessante deles com o Bitcoinheiro, mostrando que o lump sum é melhor, no sentido de upside de ganho, mas o DCA dá esse conforto psicológico de você não ter aportado de uma vez e agora? Agora você não tem mais ação, né? Ou até mesmo possibilidade de comprar outras coisas, né? Como foi, por exemplo, a prata em 2025, né? Os metais em 2025. Então, é sempre importante ter esse remanejamento de caixa, né? E apesar da narrativa maximalista implorar para você estar 100% em Bitcoin, eu tenho que te dizer que nem eles estão.
né? Teve até maximalista reclamando esses dias que teve o Pix bloqueado, né? Tem real por quê, pô? Mentira, eu não vi isso, não, Teve Pix bloqueado porque ia demorar 12 horas por questões de segurança. Onde é que já se viu meu dinheiro e não sei o que, papapá. Então, é aquela coisa, mas você tem real por quê? Se você sabe, você tem real por quê? Né? Então, assim, nem o mais maximalista do maximalista fica 100% em Bitcoin. Né? E antes que você diga, mas recebeu em real, cara, receber é uma coisa, você pode receber, inclusive, pela Truther Pix ou pela Sovereign Swap Pix, e já Pix não, né? Sovereign Swap não faz Pix. não faz Mas Pix, você pode receber direto do seu pagador por uma empresa que já te faz o swap imediatamente ou o mais breve possível para Bitcoin. As pessoas não vivem no Bitcoin porque é uma volatilidade impossível de lidar no curto prazo. Então, não caiam nessa, né? Acho que já fica um aviso aí, mas o conforto psicológico e de momento, de indicadores, de uma série de coisas que mostram uma compra hoje, um aporte inicial ou aportes, num nível de conforto, de fundamentos e de panorama geral no mercado muito melhor hoje do que era acima de 100 mil dólares no Bitcoin. É uma boa observação. Talvez tirar um pouco disso de lado, porque eu não acho que Bitcoin tem um upside de subida absurda porque escalou uma guerra com o Irã, entendeu? Não vejo esse potencial. Se o mundo escalar numa guerra para uma guerra mundial, tem que ver muito quem serão os envolvidos. E você precisa entender que uma Europa não tende a ser bitcoinizada de uma hora para outra por causa de um conflito assim. Não mesmo. Você tem muitas formas de saída e até com dinheiro forte. Então, Estados Unidos, numa guerra que a pessoa precisa fugir, precisa usar Bitcoin, cara, Estados Unidos há muito tempo não tem uma guerra dentro do território, ele luta em outros lugares. Então, também é difícil. Então, tem que ver muito quem são os envolvidos, né? Sem ter uma China e Rússia brutalmente atacada dentro do território, eu não vejo necessidade das pessoas terem Bitcoin. Porque o europeu tem patrimônio internacional. Eu sempre acho. Eu acho bom ter, porque. Não estou falando que é ruim, mas eu não estou falando que não é bom ter. É bom ter. Mas eu estou falando que, assim, eu não vejo nesse mecanismo de uma guerra escalar se não envolver China e Rússia dentro do território dos caras. Eu não vejo essa demanda das pessoas terem fuga de capital para usarem Bitcoin para isso e, com isso, aumentar o preço do Bitcoin de forma sustentada. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, entendo, né? Mas aí, assim, o que eu tava falando, é o que eu ia falar, na verdade, né? Tipo assim, a gente tem uma realidade nessa conversa toda no Irã, uma realidade nos Estados Unidos e na China, igual você está falando, e uma realidade, por exemplo, no Brasil. A grande questão é a gente conseguir vislumbrar como que o Bitcoin é visualizado e utilizado nessas realidades. Entendeu? E tipo assim, e será que ele vai mudar, ou acontecer isso ou aquilo estando inserido num contexto de guerra, entendeu? Aí já são outros 500. Exatamente. Então, não sei.
eu vejo o ouro sendo usado para isso, né? Porque a China está sentando a bota em comprar ouro, Rússia também. Então, isso já é claro que está sendo usado. Agora, o Bitcoin, eu não sei. O Bitcoin tem mais cara de quem salvaria pessoas nesse sentido, que precisam transportar dinheiro, mas Justo. eu não vejo essa necessidade migratória ainda. Entendeu? Então, Uhum. acho que até um ponto para ficarmos atentos. A hora que a gente precisar ver chinês se deslocando porque a guerra chegou, ou coisa assim, ou um russo, aí a gente já começa a pensar que Bitcoin pode realmente subir de preço por demanda de uso, tá? Para transferir essa riqueza de indivíduos ou de grandes empresas para jurisdições mais seguras. Aí me parece que pode ser usado sim, não só Bitcoin como Monero, tá? Aí eu vejo esse upside. Mas enquanto não tiver necessidade de migração em massa, de potência mundial, de gente com dinheiro, né? Assim, desculpa, não tem bilionários e bilionários no Irã, muito milionário que precisa fugir do país, né? Então, não é algo que faria preço no Bitcoin, eu diria, por demanda de uso. Então, é essa. Pode ser uma demanda especulativa geral, tá? Mas essa demanda de salvar indivíduos, por assim dizer, não vejo isso acontecendo, ao meu ver, por enquanto. É algo que, inclusive, estou atento. Se eu ver algo nesse sentido, eu vou sinalizar no X, em algum post, ou até mesmo se for algo mais elaborado, a gente traz aqui em um outro episódio. Minha visão, né? Não, Faz sentido pra justo. você? Justo, com certeza. Beleza. Acho que é isso, né? Vamos ver. O Fechado. Bitcoin vai passar por um bom teste aí, principalmente se a coisa piorar, por assim dizer. É. Mas é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Se chegou até aqui, deixe seu like. Deixa as estrelinhas, avalia a gente no Spotify, tem sido importante. Tenho visto que algumas pessoas têm avaliado. Avalia também não só o episódio, mas o Bloco Podcast, dando 5 estrelinhas lá, ajuda a gente. Tá aumentando um pouquinho a nossa divulgação e isso é importante, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.